Prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, já está aqui conosco para a nossa entrevista de toda sexta-feira. Muitos assuntos na pauta, Gláucia, e ainda as perguntas que vão chegar dos ouvintes. Mas a gente começa falando a respeito da Marcha dos Prefeitos. A gente tem muito assunto de saúde, trânsito, tem outros assuntos também. Mas como é que foi essa tua participação? O que trouxe de positivo? O que a gente pode destacar aí dessa viagem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita, nossos ouvintes. Bom dia para a Laura também, que está conosco aqui. Bom dia. Eu retornei ontem à noite até de Brasília. Foram 3 dias bem intensos. Eu já tinha ido outras vezes a Brasília, mas não tinha participado da marcha. Me chamou a atenção o tamanho do evento, né? Foi um dos maiores eventos, mais de 14 mil inscritos. E o positivo disso é que tu vê tu consegue trocar várias ideias. Então é um evento que tem várias palestras. Até acompanhei uma palestra do prefeito de Sinimbu contando a tragédia vivida, né? Então teve o prefeito de Angra dos Reis, que também conta, né, eles também sofrem muito com enchentes, deslizamentos. Então é uma oportunidade de tu ouvir o que eles estão fazendo, o que fizeram, e a gente vê que não é muito diferente daqui, né? Então, assim, estamos preparados no mesmo patamar que eles só têm sistemas que conseguem indicar antes o evento, que é uma coisa que a gente está pleiteando do Estado e da União, né? Ter radares, enfim, que a gente consiga com antecedência prever o tamanho da enchente quando ela vai chegar. Mas a marcha em si nos preocupa muito as pautas dos prefeitos, né? Como eu falei, são pautas em comum e pautas que a gente não está vendo deslanchar lá em Brasília, né? O problema da saúde, que é de todos, né? Está ficando para o município essa carga. E falei muito disso. Além da marcha em si, a gente tem reuniões com a bancada gaúcha, com os deputados. Então, o problema que está se tornando muito grave aqui, os municípios estão assumindo muito da saúde, que seria da União. Você já deve ter ouvido falar o Cristiano do Hospital Bruno Born tocar no assunto, né, de não ter o aumento do teto MAC. Pensa o que Lajeado cresceu nesses últimos 10 anos. E nós continuamos recebendo a mesma verba, né? Então, como é que ficam esses novos atendimentos? Por conta do hospital, por conta do município, e a gente não consegue ir adiante. Então, são pautas que têm que continuar, mas tem que ter solução. E a própria FAMURS também, que então são os prefeitos do Rio Grande do Sul, trouxe pautas. A principal, que não atinge tanto a nossa cidade, por ser uma cidade de economia diversificada, mas é uma preocupação muito grande, é o agro, né? Depois de 5 estiagens e ainda enchentes, o agro realmente, né, agricultores estão agonizando. Então é uma pauta forte do Congresso. Também estive conversando com o senador Ranz, uma preocupação com a gripe aviária. Está muito preocupado, ele acha que isso aí não vai. O governo tem nos dito que vai daqui a 20, 30 dias solucionar. Ele não está vendo essa possibilidade. Estava o secretário da Agricultura do Estado também presente. Então, são tudo assuntos que, às vezes, a gente não se preocupa com o nosso dia a dia aqui, mas que vão refletir logo adiante na economia do Estado e na economia do país. E aqui, principalmente, Lajeado, né, que a gente tem empresas desse setor. Mas, enfim, é um momento de a gente trazer nossas angústias, tentar colocar para o governo federal. Tem essa dificuldade do governo federal ser muito longe. Eu fiz reuniões com a Defesa Civil, que também foi interessante nesse momento. E como fica mais fácil quando tu consegue sentar na mesa com eles e explicar, né? Nós temos a questão da nossa ponte, trouxe a ponte de Lajeado a Arroio do Meio, que ainda tem uma divergência. Tem a questão das 51 casas da Defesa Civil, então foram assuntos que eu tratei com a Defesa Civil. Mas quando tu tá ali com o pessoal, eles trazem o técnico, fica mais fácil. Então, essa distância do poder realmente nos prejudica. E para o pessoal entender, então, que é importante a gente ir a Brasília. É ruim tu ter que se deslocar até lá, mas é importante que tu consiga esse contato direto e consegue agilizar várias demandas, né? E com toda a nossa bancada gaúcha também, várias emendas que a gente consegue trazer para o município, que efetivamente hoje é o caminho, né, que ajuda, complementa o orçamento público, essas emendas, e a gente faz o nosso papel de buscar isso. Então foi bem intenso, mas bem produtivo. Acho que
enquanto que a nossa forma de governar é lá que está o dinheiro, é lá que a gente tem que ir para buscar. Mas foram assuntos mais gerais, mais amplos e tratados talvez por vários prefeitos, ou teve alguma situação, por exemplo, de buscar uma emenda parlamentar ou algum assunto específico de Lajeado? Eu fiz os dois, né? Fiz essa parte mais com os prefeitos, que também são problemas nossos, mas também, como eu falei lá na Defesa Civil, tratar assuntos específicos de Lajeado. Trouxe emendas específicas para a cidade de Lajeado. Nós temos confirmações de emendas ou encaminhamentos? Temos confirmações de quase todos os deputados da minha bancada, dos progressistas, dos federais, né? Tem cerca de 2 milhões em emendas. Né? E para quais finalidades? Tem saúde, tem custeio, tem emendas livres de todos os tipos, né? Que a gente conseguiu garantir. Então, sempre é positivo, né? Como eu falei, complementa o orçamento. Tem uma emenda que até foi para o Concisa, que parece que eu só estou esperando o papel, parece que eram 3 milhões para investir em hospitais da região. Que daí foi o deputado Zucco que queria colocar para toda a região. Mas teve emendas, então, do Afonso Ram, do Westphalen, do Covatti e do próprio senador Heinz, que também vieram para cá, Marcelo Moraes, então vários, Marcel Van Hatten, não queria esquecer nenhum, né? Vários deputados e o próprio senador que colocaram emendas aqui em Lajeado. São valores que chegam esse ano? Que chegam esse ano. Dando sequência, então, vamos falar sobre saúde. Tem esse valor aí, né, previsto para a saúde, mas são várias questões. Tem a operação inverno, que teve ampliação agora para mais um posto, né? Mais um posto. Isso, que vai receber ampliação de horário. Nós estamos vivenciando uma crise de doenças respiratórias em todo o Rio Grande do Sul, até ele colocou em alerta. Porto Alegre está uma situação bem difícil. Aqui em Lajeado a gente está conseguindo avançar na medida que a gente foi monitorando essa situação. Então, situação da UPA. A UPA, para vocês terem uma ideia, ela comporta cerca de 6.400 atendimentos mês. Ela teve agora, nesse mês de abril, maio, média de 8.000 atendimentos. Então, está muito superior da sua capacidade. E para desafogar isso, então, estamos abrindo postos de saúde com horário estendido. Nós já tínhamos falado no Conventos e no Centro, que o horário estendido vai até às 20, e agora nós estamos abrindo também no Jardim do Cedro, um horário estendido até às 20 horas. O importante é que toda a população, não é só a população daquele posto que pode, então, utilizar esses 3 postos, né, de qualquer região pode ir nesses 3 postos no horário estendido. Então, é Conventos, é Centro e é o Jardim do Cedro. Importante também falar da vacinação, né? A vacinação contra a gripe, que não estamos alcançando o número de pessoas que precisam ser vacinadas, então os postos estão abertos para fazer essa vacina. O Centro e o Conventos também, com horário ampliado até às 20 horas. Agora já aberto a todo então, público, né? A todo público, também. Fazer essa vacinação para controlar essa... O pessoal tem ido aos postos buscar, ou estão indo ainda, a UPA ainda é a UPA sempre é só que o que acontece, essa superlotação que eu falo, chegou um dia de ter 440 atendimentos na UPA, quando teríamos que ter 300, e é muito aquela questão da ficha verde e a ficha azul que poderia ser atendido em postos de saúde, né? Então, sintomas gripais, muitos sintomas gripais, então, conscientizar o pessoal de procurar o posto, né? A UPA seria, claro, urgência e emergência, mas eu sei que às vezes a pessoa, o posto está fechado, acaba indo para a UPA, mas quando tem horário de posto, que procure os postos de saúde para desafogar a UPA, e lá eles vão ter esse atendimento. Mais alguma coisa em relação à gripe, a postos, a novidades, reforço de equipe? Tem a questão do bairro Olarias e do bairro Jardim do Cedro, que vão estar abertos no sábado agora, amanhã, dia 24, das 8 ao meio-dia. E também no próximo sábado, que se eu não me engano é dia 31. Isso. Nesses 2 sábados, então, os postos do Jardim do Cedro e do Olarias vão estar abertos para a população buscar atendimento no sábado de manhã, das 8 ao meio-dia. Não é só vacinação, é atendimento só vacinação, também. Atendimento médico também. Olarias e Jardim do Cedro. Nós estaremos fazendo mutirão dos serviços urbanos do Jardim do Cedro amanhã,
e o posto, então, também estará aberto, não só amanhã, como no outro sábado, dia 31. Tivemos um movimento importante essa semana com o início de construção de casas aqui em Lajeado, né? A questão ainda de pessoas atingidas pela enchente, não é um número muito elevado, mas é um começo importante, né, prefeita? Isso foi dado, então, o início das obras no bairro São Bento. Esse é um programa do Estado, são 10 casas. E também estaremos finalizando o terreno do bairro Nações, onde são 20 casas também do Estado. Também está para ser entregue Essa dos Nações para quando? Também é nos próximos dias? Nos próximos dias. Eles só precisam um ajuste no terreno para iniciar. Também está sendo finalizada as 10 casas do privado, que é aquele grupo Uma Casa por Dia, que também estão sendo entregues. Estamos esperando o ok da Caixa, que é o programa maior, esse programa federal, né, que os terrenos também estão prontos para dar início, né, já está licitada a empresa que vai fazer essas casas, essas 5, mais de 240 casas, também está na iminência de ter autorização para iniciar a construção. Então, questão de trânsito. Melhorias na drenagem do viaduto da BR-386, um tema que a gente tem falado com bastante frequência aqui, né, prefeito? O que nós temos de novidade? A gente sabe que tem a questão da CCR ser responsável também, ali, né, na Alberto Pasqualini. É um problema recorrente de alagamento, e a responsabilidade é da CCR. Como ela fez uma obra, não resolveu, então chegamos num consenso e pedimos autorização para nós fazermos essa obra, que foi feita. Então foi colocado novas 2 bocas de lobo na entrada, nas alças, e foi ampliada a boca de lobo que já existia no meio, bem embaixo do viaduto. Então acreditamos que com isso vai conseguir captar toda a água, né, e não dar mais o alagamento. Então foi uma obra feita pela prefeitura agora para resolver definitivamente o problema. Agora vamos ter que esperar a próxima chuva para ver se está ok. Espero que sim. Tomara que sim. Tem já perguntas de ouvintes, também recados. A ouvinte mandando recado: bom dia, passando para agradecer pelas paradas de ônibus instaladas na rua José Franz, em Conventos. Deixa eu só ver o nome aqui, Mário Sérgio Damasio, que mandou essa mensagem. Está agradecendo as paradas. E um abraço para o Mário Sérgio, né? A gente recebe bastante crítica e é bom, aqui a gente está para resolver os problemas, mas quando vem um elogio também é bom, né? Também é importante. A gente fica feliz. A Solange Leonard, de Lajeado, disse que gostaria de pedir para a prefeita quando vão arrumar as calçadas e lajotas na Júlio de Castilhos. Estão soltas e quando chove nos molhamos demais. Já foi pedido no governo anterior e nada aconteceu. Olha, as calçadas é uma atribuição do proprietário, não é da prefeitura. Nós já fizemos alguns movimentos na Júlio, que a gente pediu autorização para a Câmara, então no ano passado foi feito um movimento, e talvez na Júlio de Castilhos, como é um lugar central, se possa fazer mais um movimento. Então vou ter que pedir autorização para poder corrigir essas lajotas, porque na verdade ela é responsabilidade do proprietário e não do município. Seguindo aqui, o Luiz Costa de Lajeado, não sei ao que ele se refere. Ele diz que por que não tem fiscalização? Abandonaram olarias de 10 dias ou mais que não tem uma máquina na Paulo Emílio Thyssen. Então, obras que estão acontecendo lá. E ele também já complementa, diz que ele pediu uma lixeira na Campestre há 2 semanas e ainda não veio, na rua Leopoldo Alfredo Bruxel, número 90. A prefeita falou que tinha lixeira. Luiz Costa de Lajeado. A Paula Emílio Thyssen também a colocação de lixeira, é a reclamação desse ouvinte. O ouvinte também aqui... Tem algo sobre a Paula Emílio Thyssen só para... tá, vamos ver. Pois a obra parada? Obra parada, não tinha essa informação, estava sendo finalizada. Até na escuta, né, vou pedir para o secretário, porque eles estavam finalizando ela, em que questão parada, que o asfalto eles colocaram. Então, até vou certificar. Da lixeira também, vou ver se é na frente da casa da pessoa, né? A gente só coloca a lixeira se ela foi autorizada na frente. Então, posso botar na frente do terreno de outra pessoa. Então, se é na frente da casa dele, vamos anotar e providenciar essa lixeira. Já vou ver se eu consigo a resposta aqui da Paula Emílio Thyssen para ver o que aconteceu. Tá bem.
A respeito de roçadas, pergunta novamente para a prefeita sobre as roçadas em terrenos. Faz 3 meses que gerei protocolo e nada ainda. Teria que dar uma atenção a esta situação e ainda multar proprietários de terrenos. A gente fala isso frequentemente. Sim, que está acontecendo, né? A gente faz a notificação. Pede para nos E se a pessoa não, se o proprietário não faz a roçada, então a prefeitura faz a roçada e cobra do proprietário. Passar o endereço, né? Se puder passar o endereço para a gente ver se já ocorreu a notificação do proprietário que ela fala para agilizar. Uma situação que vem com frequência aqui na live no YouTube, a Jennifer Kathleen da Silva diz: bom dia, como está a questão da pavimentação da rua Arno Eckart de Conventos? Arno Eckart, nós estamos fazendo um projeto, até um estudo de um binário que eles chamam, uma via binária, que ela teria só uma forma de um lado vem, o outro, e uma saída para uma entrada pela BR e uma saída pela BR-386. Está em projeto. O nosso problema ali é que a rua é muito estreita. Então, se nós fizermos o asfaltamento dela, por isso esse binário de nós abrir uma outra via que consiga ligar com a... Vai me fugir o nome ali da rua que liga com a Arno Eckart, que é a que logo sai do viaduto, tu pega aquela rua, Scherer, Alfredo Scherer, algo assim. Então, mas para... Está no radar, está sendo feito esse estudo, está sendo feito o projeto para a gente conseguir asfaltar e liberar esse tráfego. Mas a preocupação do município é isso, é uma rua estreita, a gente vai colocar asfalto, então já está pensando de como fazer uma saída para a BR-386, porque daí eles entrariam pela Arno Eckart e sairiam pela outra via para pegar a BR. A respeito do lixo, frequentemente a gente retoma nesse assunto sobre os lixos no bairro São Bento. Está uma vergonha, eles vêm quando querem, não tem mais dia certo, e quando vêm, acho que não sei se Nós tivemos um problema pontual no bairro São Bento, em algumas ruas. Teve uma quebra de um caminhão, aí quando quebra o caminhão ele não consegue fazer o recolhimento no dia previsto, mas já foi sanado. Então, bom sempre comunicar, porque acontecem essas... Às vezes o equipamento quebra, daí eles atrasam, enfim, atrasa todo o recolhimento de toda a cidade e acaba não chegando no horário que era previsto, tá? Mas sabemos desse problema e ele foi corrigido. Bom, e sempre digo, sempre tem que realmente trazer a nós para a gente ir fazendo essa correção. Respostas, então. Acho que o vice-prefeito, né, o Guilherme Thier, ajuda aqui, a Laura Malma nos repassa a informação. 30 dias é o prazo que os lojistas ali da Júlio de Castilhos receberam para resolver a situação das lajotas, né, que foi citada ali na calçada de passeio na Júlio de Castilhos. Tem esse prazo para eles. O secretário Medonho de Obras também está dizendo que a rua é Arnoldo Alfredo Scherer, a saída ali com a BR-386, né, no binário que a prefeita estava falando. Estava certo, então, Alfredo Scherer. Isso. Acertei. O ouvinte Luiz Costa diz que sim, queremos a lixeira em frente à minha casa. Então a gente vai encaminhar, daqui a pouco aí passa o endereço certinho, que aí pode ser feito esse trabalho. Bom que a equipe está toda na audiência, tá vendo? A gente Isso aí, todo mundo participa. Já vai resolvendo os problemas, que essa é a ideia. Secretária, sobre trânsito, ainda tivemos um acidente agora pela manhã, 1 mês e meio após aquele acidente que vitimou a caroneira de uma moto ali na Avenida Amazonas, ali onde bifurca, né? Vem 2 pistas e para ir adiante lá em direção a Universitário, fica uma pista só, muitas vezes não se vê os veículos que passam por ali. Hoje teve 3 veículos nesse ponto, no bairro Universitário, já que se acidentaram. Tem alguma solução, algum estudo para tentar resolver esse problema nesse ponto? Eu não tenho o retorno do engenheiro de trânsito, mas a gente mapeia os pontos onde é que acontece acidente e está criando alternativas. Vocês já viram que a gente fez algumas rótulas em alguns pontos da cidade, que eram pontos que aconteciam muito acidente. Então, esse ponto também foi trazido para o engenheiro para ver como a gente consegue solucionar. Já agora é o 2º acidente que teve em pouco tempo, né? Então, já está no alerta para ter uma solução e evitar que isso continue. E assim, o pessoal que tenha isso sempre relate, claro que a gente tenha, a gente consegue mapear quando o acidente é comunicado, mas se acontecer alguma coisa, sempre é bom a gente ter essa informação e ver pontos, né, gargalos, onde está acontecendo problemas que às vezes com soluções simples tu consegue evitar um grave acidente. Tem outras perguntas chegando, a gente encaminha também direto para a assessoria, até pelo nosso tempo aqui já está estourado. Questionamento do ouvinte, não tem caminhão reserva do lixo, né? Um ponto importante, né? Porque diz que estragou um caminhão, não tem caminhão reserva para o lixo?
No contrato diz que eles têm que ter 9 caminhões, eles até têm um de reserva, mas às vezes estraga a noite, chama o mecânico, daí tem que acordar o outro motorista, então não é obrigatório tu ter no contrato o caminhão de reserva. E essa aqui é um caso raro. Mas acontece assim, o importante é isso, o que a gente está verificando, isso a gente consegue botar no nosso estudo, né? Uhum. Então, e por isso esse estudo, né? Quais são as dificuldades que nós estamos tendo com o recolhimento de lixo? Isso tem que ser previsto se é comum, e é comum da quebra nos caminhões, porque eles ficam rodando o dia inteiro, então quantos caminhões de reserva eu tenho que ter para evitar que isso aconteça, né? Já é uma coisa que tem que ser colocada na próxima licitação. O caso raro que eu ia falar é a Tamara Dresch dizendo que ela quer elogiar a coleta de lixo. Ela diz, na minha rua em Conventos, caminhões passando todos os dias no mesmo horário. Ela diz até, manda aqui uma foto, a prova, a lixeira vazia. De fato, tem ali a estrutura, a lixeira, moradores conscientes também é o que diz aqui a Tamara. Então é isso, né? Hoje vieram alguns elogios também, especialmente a questão do lixo, que tem vindo mais reclamações, mas ouvinte aqui, a gente traz a manifestação no 999-787885 também nas nossas lives. Glaucia, obrigada, bom fim de semana. A gente encaminha mais algumas situações ali para a Laura da assessoria. Obrigada pelas informações. Bom final de semana a todos, e para o pessoal do Jardim do Cedro, tem um mutirão no sábado, então todo mundo participando, descartando coisas que não são mais necessárias, lixo, colocando para fora para a gente fazer a limpeza do bairro.